Olá, meus queridos irmãos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, o teu canal, canal do pastor Ricardo de Oliveira, vosso canal em que você tem liberdade de compartilhar os vídeos aí à vontade com quem você desejar, com quem você quiser. Queridos, vamos falar um pouquinho de um tema acerca da questão do dízimo. Vou pegar aqui um texto do Novo Testamento, que por sinal, esse texto do Novo Testamento é praticamente o único, juntamente com uma citação lá do livro da epístola, melhor dizendo, dos Hebreus, que também fala dos dízimos, mas em um contexto veterotestamentário, ou seja, em uma citação lá, mesmo que sendo no Novo Testamento, mas sendo uma contextualização lá, falando, abordando acerca do dízimo no Antigo Testamento, ou seja, na Velha Aliança, né? Então, queridos, há um texto aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 23, e o versículo de número 23, Mateus 23, versículo 23, que diz assim: essas palavras foram pronunciadas pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele diz assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, e o juízo, e a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Então, de antemão, você pode perceber o seguinte, que há uma reprimenda, né? Há uma repreensão por parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a esse grupo que é citado aqui na Bíblia Sagrada. Esse grupo que era composto de homens que eram dos escribas, do farisaísmo também, ok? Esses homens eram os responsáveis, vamos dizer assim, os maiores responsáveis pelo ensino da lei naquela ocasião, pelo ensino, pela compilação de textos sagrados, né? Um escriba, ele tinha que ser uma pessoa muito versada, muito inteligente e muito, como se fosse um tradutor da época, ok? Hoje nós temos os tradutores da Bíblia em vários idiomas, homens que são versados nas línguas bíblicas, no grego, no hebraico, no aramaico, no copta, né, no armênio e outras línguas antigas, já que temos manuscritos nesses idiomas, no latim. Então, queridos, esses escribas, eles eram homens desse naipe, eram homens versados, eram chamados de doutores da lei. Doutores da lei. E os fariseus era a predominância maior do sinédrio. Havia os saduceus também, era uma classe rica, uma classe muito abastada, mas os saduceus, eles não eram a maioria dentro do Sinedrim, ou dentro do Sinédrio. A maior parte era composta dos fariseus. Agora, nem todos os fariseus, eu não posso dizer que por um médico fazer algo errado, todos os médicos são errados. Por um médico não respeitar o seu paciente, eu não posso generalizar que todos os médicos desrespeitam o seu paciente. A mesma coisa é em relação aos fariseus. Quando Jesus está falando aqui do farisaísmo, nós vamos fazer um vídeo como começou o farisaísmo, né? O movimento racídico, os Hassidim. Como esse movimento começou até com uma intenção muito boa, se vocês querem saber. O farisaísmo começou bem, começou muito bem. Depois, com o passar do tempo, infelizmente, muitos se perderam, houveram acréscimo que eles próprios fizeram à lei. Os 613 mandamentos que a Torá possui, eles acrescentaram muitos e muitos mais em cima dos mandamentos da Torá, com isso fazendo o que Jesus chama de tradição, fermento dos fariseus. Esse era o fermento dos fariseus. O fermento dos fariseus não era o ensinamento puro da Torá, nem era tampouco o ensinamento puro das Sagradas Escrituras, tais como são reveladas, mas eram os acréscimos que eles fizeram em cima das Sagradas Escrituras, ou seja,
colocaram coisas a mais dentro da palavra que não foi revelada por Hashem a Moshe, né? Pelo nome, pelo Senhor, pelo Todo-Poderoso, a Moisés. E nisso consistia o grande erro dos fariseus, a ponto de Jesus chamá-los de hipócritas, que eram capazes de coar um mosquito, mas deixar passar um camelo. É verdade, vejam que um mosquito é algo bem pequenininho, um camelo é algo bem grande em relação ao mosquito. Mas eles faziam isso. Então aqui Jesus ele aborda a questão do dízimo, diz inclusive que eles eram fiéis no dízimo do hortelã, do endro, do cominho. E Jesus fala que eles deveriam continuar fazendo essas coisas, porque eles, acima de tudo, eram homens ligados à lei. E como homens ligados à lei, Jesus não está querendo, não abandona a crença de vocês, a fé de vocês. Isso é bom, é benéfico. Continuar sendo dizimista é benéfico, é bom. Agora, vocês deveriam continuar fazendo essas coisas, mas não deveriam omitir aquilo que é o mais importante. Jesus aqui ele cita o juízo, a misericórdia e a fé. Em outras palavras, a misericórdia, o juízo e a fé são de suprema importância para a nossa subsistência e existência espiritual. Sem estas coisas, sem bom juízo, um bom siso nas decisões, sem a orientação divina nas decisões, sem a misericórdia, uma pessoa implacável, não é? Isso é horrível, é terrível no âmbito espiritual. E sem a fé ela não é apenas alguma coisa que diz assim, eu tenho fé. Não, a fé ela é acompanhada de obediência, aquilo que nós acreditamos ser a palavra de Deus, aquilo que nós lemos na palavra de Deus. A fé ela é acompanhada desses aspectos de ler aquilo que nós lemos e obedecer. Isso é a fé. Pistis no grego, né? Emuná no hebraico. Então, toda vez que nós vemos a palavra fé, que no hebraico emuná, muitos tradutores traduzem como confiar. Confia, pois, no Senhor, né? Emuná. Porque confiar é o mesmo que você dependurar alguma coisa que você não está aguentando, e você dependurar aquilo que você não está aguentando em uma coisa que pode suportar aquele peso que você não está suportando. Em outras palavras, a fé ela tem esse poder de transferir o peso que nós estamos carregando e lançá-los sobre Deus, nas mãos de Deus, para o agir de Deus. Isso é confiança, isso é fé. Então nós, sem esses requisitos, sem esses meios de graça, misericórdia, fé, juízo, justiça, nós incorremos em grandes erros e nossa vida espiritual, por certo, não irá bem. Nós não iremos bem, nós não seremos boas pessoas, bons servos de Deus, bons cristãos. Então, Jesus aqui ele não está dizendo que o dízimo é errado. O dízimo, inclusive, ele era praticado por muitas civilizações antes mesmo da civilização hebraica, da civilização israelense ou israelita. Israelense é o novo moderno, o nome do novo Israel, né? Quando em 1948 criou-se o Estado de Israel, aí agora são israelenses. Outrora eram israelitas. Judeu é todo aquele que pratica o judaísmo, tá? E hebreu é todo aquele que descende de Abraão, que era por sua vez descendente de Éber. O nome hebreu ele tem a sua raiz no nome Éber. E o nome hebreu significa o que atravessou, porque Abraão foi chamado de Ur dos Caldeus para empreender uma viagem de fé para o lugar aonde Deus demonstraria a qual ele deveria ficar. E depois Deus dá a ele uma visão e diga: olha para a tua direita, olha para a tua esquerda, para a tua frente, aonde teus olhos alcançarem, isso tudo tenho te dado. Ou seja, Deus estava fazendo promessas a Abraão e a posteridade de Abraão, o hebreu. Ok, queridos? Só uma citaçãozinha assim, para você poder se localizar um pouco dentro desses nomes todos, né? Que são atinentes ao povo israelita, ao povo judeu.
ao povo das promessas, das alianças. Então, o dízimo está dentro da aliança de Deus, mas era praticado pelos egípcios, pelos lídios, era praticado por povos da antiguidade, não é? Pelos catargineses e muitos outros povos. Tem citações, inclusive, que os lídios, eles ofereciam a 10ª parte das suas presas a seus deuses. O pai da história, chamado de Heródoto, ele registra isso. Heródoto, o pai da história. Então, a história do dízimo, ela é uma história que está atrelada à história da própria civilização humana. Ela está atrelada à própria religiosidade humana. A religiosidade humana está atrelada a isso. Há uma coisa que muita gente não sabe. Em Deuteronômio, no capítulo de número 14 e no versículo de número 28 e 29, nos diz que de 3 em 3 anos o dízimo devia ficar com as pessoas, para que todo estrangeiro, todo órfão, toda viúva e todo levita pudesse comer dentro das suas portas aquele dízimo. Em outras palavras, era o chamado dízimo do povo, de 3 em 3 anos. E eu pergunto, já que tanta ênfase se dá ao dízimo, já que tanto se fala de dízimo nos dias de hoje, por que não tirar de 3 em 3 anos, já que querem ser tão escrupulosos nessa questão de seguir a Bíblia? Porque muita gente, me permitam aqui dizer, sem querer ofender ninguém, eu sou evangélico também, eu creio que quem é dizimista é abençoado. Eu não estou aqui querendo a abolição do dízimo. Ainda que, na Idade Média, se você não sabe, houve muitos incidentes desagradáveis por causa de dízimo. Inclusive, até na Inglaterra, houve pendências por causa do dízimo, porque afrouxou-se um pouco o dízimo, e hoje, na própria Inglaterra, nas igrejas inglesas, é obrigatório o dízimo. É obrigatório. Então, a história do dízimo, ela vai percorrendo a história da humanidade, antes de Cristo e depois de Cristo. É muito interessante essa questão de dízimo, é um assunto que muita gente não sabe de muitas coisas acerca de dízimo. Tinha o dízimo dos dízimos também, que era oferecido ao sumo sacerdote, à família do mesmo. E o dízimo, ele não era de dinheiro, o dízimo era de fruto da terra, a novidade da terra. Como Jesus aqui, ele fala de endro, de cominho e de hortelã. Jesus não está falando aqui de dinheiro, mas já havia talento, como verba, dinheiro, né? Já havia talento, já havia denário, que era um dia de salário, um dinheiro, ou um denário era equivalente a um dia do salário. E Jesus não fala de dinheiro, de denário, como sendo o alvo de dar o dízimo aos fariseus. Ele fala do endro, do cominho e da hortelã. Por quê? Porque o dízimo, ele tinha como grande finalidade o sustento e o custeio da casa de Deus e daqueles que trabalhavam na casa de Deus. Porque os sacerdotes, o sumo sacerdote e os levitas foram uma tribo que eles não ganharam terras. Eles não tinham herança na terra. Todas as demais tribos ganharam terra. Lá no livro de Josué, se você ler o livro de Josué, naquelas guerras que foram empreendidas lá pela conquista da terra, muitas guerras, o livro de Josué tem muitas guerras. Você vai ler, é um livro para quem gosta de histórias de guerra, você vai ver muitas guerras sendo travadas lá no livro de Josué. Então ali, quando se reparte a terra, o Senhor, ele vem dizendo lá, a tribo de Rubens vai ter a terra ao lado do tal terra, a tribo de Benjamim, todas as tribos elas vão ganhando as suas porções geográficas de terra. A tribo de Levi, o Senhor diz que eles não teriam herança na terra, não teriam terras na terra, geograficamente falando. O Senhor diz então o seguinte: eu, o Senhor, sou a herança de Levi. Ou seja, Levi recebe como sua herança
não terra geograficamente, mas ele recebe como herança a própria presença do Deus dos deuses, do Senhor dos senhores, do Senhor dos exércitos, o Deus maravilhoso. Então essa questão do dízimo, ela é pouco abordada no Novo Testamento. Há essa citação e há uma citação em Hebreus que eu vou botar aqui depois no vídeo, tá? Eu vou botar aqui no vídeo a citação lá de Hebreus também, para você conhecer a citação, tá ok, querido? Mas é num contexto veterotestamentário, num contexto da antiga aliança. Então, o que eu tenho a dizer sobre o dízimo? Me perguntam muito o que eu acho, o que eu penso, qual a minha opinião acerca do dízimo. Bom, eu acredito o seguinte, que o dízimo, ele, ainda que as pessoas falam, eu já vi pastores usando uma verdadeira hipocrisia, pastores que falam assim, não, o Antigo Testamento está abolido. O Antigo Testamento não é mais para o Novo Testamento. O Antigo Testamento não serve mais para o cristão que está no Novo Testamento, na Nova Aliança. Está tudo abolido. Será que é bem assim? Eu cuido em dizer que não. Eu ainda vou fazer um vídeo também. Tem muito vídeo, meus irmãos. Muito vídeo. Avisa aí para os teus amigos, para a igreja que você frequenta. Divulga o canal. Coloca pessoas aqui no canal, sabe? Fala com pessoas da igreja, ó, tem um canal que tá uma benção aqui, tá abençoando a minha vida, eu quero abençoar a tua vida também. Se inscreve nesse canal. Aí tu dá lá o link do canal, tu pega um vídeo, manda pra pessoa, aí a pessoa vai acessar o vídeo, vai dar a opção pra pessoa se inscrever no canal. É assim que faz, é fácil. Tem uma setinha assim virada, né? Aí tá escrito do lado embaixo, compartilhar. Aí você compartilha para uma pessoa que você ama, para grupos sociais, de família, de igreja, grupos de igreja. Aí lá você fala, ó, se inscreve nesse canal aí. Então, meu querido, minha querida, meu amigo, minha amiga, qual a minha opinião sobre o dízimo? O dízimo é bênção. Tirar 10% daquilo que nós ganhamos, que dízimo quer dizer isso, décima parte. Isso quer dizer dízimo, tá? Tem gente nos dias de hoje que está brincando com isso. Tem gente nos dias de hoje que está expoliando as pessoas por causa de dízimo. Existe inclusive uma teologia do terror para que a pessoa seja dizimista. E o dízimo, ele não é dado a ferro e fogo, impondo medo nas pessoas, impondo terror nas pessoas, impondo nas pessoas o estigma da maldição. Porque há pessoas hoje que dizem hipocritamente, olha, o Antigo Testamento está abolido. O Antigo Testamento não serve mais para o cristão da Nova Aliança. Mas pergunta se eles deixam de ensinar acerca do dízimo. Os mesmos que dizem que o Antigo Testamento está abolido, não abrem mão. Aí já é alguma coisa que não se deixa de ensinar. Pegam o Antigo Testamento direto, principalmente Malaquias 3:10, usam muito Malaquias 3:10 para dizer que quem não é dizimista é ladrão. E eu já vi até pastores conjecturando que se é ladrão, ladrão não entra no reino de Deus, e porquanto quem não é dizimista não está salvo. Irmãos, eu desafio a qualquer teólogo, a qualquer pastor, a qualquer líder religioso a mostrar-me no Novo Testamento aonde está escrito isto. Me mostre, por favor, na palavra de Deus, aonde está escrito que aquele que não é dizimista não será salvo. A Bíblia diz que os roubadores, os fornicários, os adúlteros, esses aí a Bíblia diz que não herdarão o reino dos céus, os murmuradores, os invejosos, os que maltratam pai e mãe. Esses a Bíblia fala. A Bíblia, ela tem algumas partes, nas epístolas de Paulo tem muito isso. Paulo escrevendo aos Colossenses, Paulo escrevendo a Timóteo, tem listas inclusive lá, falando de vários vícios morais que o ser humano possui. E Paulo diz, né? Gálatas capítulo 5 também tem uma lista lá, mostrando vícios morais das pessoas, mas não está dentre esses vícios morais a seguinte premissa:
Os ladrões, os maldizentes, os roubadores, os invejosos, que não dão o dízimo, esses, porém, vos digo de antemão que não herdarão o reino dos céus. Ou reino de Deus, melhor dizendo, que a expressão reino dos céus é usada por Mateus. Mas são expressões, no meu ponto de vista, sinônimas. Eu não vejo diferença de uma para outra, tá? Não há citação alguma. Então, o que eu depreendo? Qual a minha opinião? O dízimo, ele tinha uma obrigatoriedade, sim. Na lei, tinha uma obrigatoriedade. Como cristãos, nós temos uma gratidão em ser dizimistas. Como cristãos, como servos, como cristianos, como os do caminho, nós temos uma gratidão em chegar no fim do mês e separar 10% e dedicar esses 10% ao Senhor e devolver ao Senhor, porque pertence ao Senhor, para custeio da obra do Senhor, porque Malaquias 3,10, que é tão citado, é uma parte que eles não ensinam. Trazei todos os dízimos e ofertas na casa do Senhor, para que haja mantimento na minha casa. E o que está se fazendo para que haja mantimento na casa de Deus? Mantimento para sustentar, custear aqueles que vivem da obra do Senhor, porque assim como existem várias profissões, assim como existem várias atividades, há pessoas que são literalmente atreladas, ligadas em fazer a obra de Deus. São pessoas chamadas, e isso não é ilícito, pessoas que estão ali, que elas não são anjos que estão caminhando pela terra. Elas precisam se alimentar, elas precisam se vestir, se calçar, e é muito lícito dar a estas pessoas dos dízimos e das ofertas, que a Bíblia no Novo Testamento ela vai falar principalmente lá em 2 Coríntios capítulo 9. O apóstolo Paulo vai falar bastante sobre a questão das ofertas, e ele diz que Deus ama aquele que dá com alegria. Ou seja, para ser ofertante, e a oferta, ele diz ainda mais, cada um contribua com aquilo que está proposto no seu coração. Paulo deixa até inclusive livre essa questão dos 10%. Paulo deixa livre, ele diz que cada um contribua com aquilo que está proposto no seu coração, não gemendo, não com tristeza, mas com alegria, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Em outras palavras, o dízimo, ele pode ser até superado pela questão das ofertas. Se eu, por exemplo, sou uma pessoa abastada, uma pessoa que olha, nesse mês eu quero dar ao Senhor tanto, é mais até às vezes que os meus 10%. Ora, você está dando uma oferta que ela está superando até o dízimo, que é 10%, décima parte. Porque é isso que o Novo Testamento prescreve. O Novo Testamento ele vai falar que Paulo coletou, tirou uma coleta para os irmãos pobres lá de Jerusalém. E ele elogia os irmãos de uma outra cidade gentílica que ofertaram com tanto amor para os irmãos de Jerusalém, que era de uma outra etnia, não era da etnia deles, mas ofertaram com amor para aqueles irmãos. Paulo não fala que eles tiraram dízimos para dar àqueles irmãos, ofertar àqueles irmãos, tiraram coleta, oferta, alçada, voluntária. E é assim que vemos a questão no Novo Testamento. Ser dizimista, posso ser dizimista? A minha opinião é que sim. Você pode separar teus 10% e dar na igreja, sim. E você pode dizer, Senhor, consagro esses 10% a Ti, sim. Se quiser fazer uma oração, entregar e devolver, conforme muitos gostam de usar o termo, devolver ao Senhor o que é do Senhor, amém, glória a Deus. Já que o dízimo, ele remonta até mesmo um período anterior à própria Torá, à própria lei. A instituição da Torá, da lei, né, dada por Moshe, o dízimo já era praticado já por Abraão, quando ele dá o dízimo dos despojos de guerra a Melquisedeque. E diz que ele deu a Melquisedeque, e Melquisedeque o abençoou em nome do Deus Altíssimo. Então vemos que o dízimo, antes mesmo de ser dada a lei, pelo dador da lei, que foi o Senhor legando esta lei a Moshe, a Moisés,
já se praticava o dízimo pelo pai da nação de Israel, e o mesmo foi abençoado pelo pelo sacerdote do Deus Altíssimo, Melquisedeque. Então é uma prática boa, é uma prática que pagãos faziam, porque nós como igreja, como cristãos, não podemos também fazer? Por que também não podemos praticar esta boa prática, esta prática sagrada? Podemos, mas fica aqui a minha ressalva: cristão que não dá dízimo não é ladrão. Porque você tem que entender o contexto de Malaquias. Por que Malaquias disse isso? Malaquias, em primeiro lugar, não está se dirigindo a nenhum cristão da nova aliança. Malaquias está falando para contemporâneos dele, conterrâneos dele. E ele até inclusive diz lá no capítulo 1, se você ler o livro profético do profeta Malaquias, é o último livro do Antigo Testamento, você vai ver o seguinte, que Malaquias, ele inclusive elogia os gentios, que são o povo que não é judeu. Gentio é todo aquele que não é judeu. Ele elogia os gentios. E ele fala que os gentios estavam ofertando ao Senhor coisas melhores do que os próprios que clamavam e que tomavam o nome do Senhor. No caso ali, o povo judeu. Ele vem recriminando isso. E quando ele pergunta em que vocês estão me roubando? Não é porventura nos dízimos e nas ofertas alçadas? E o Senhor diz até a eles: olha, eu vou fazer para vocês uma promessa. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, e eu abrirei sobre vós as janelas dos céus, e derramarei sobre vós uma bênção tal, sem medida. Deus está fazendo ali uma promessa àqueles que fossem dizimistas. Por quê? Porque o livro de Malaquias vai dizer, inclusive, que os levitas estavam tendo que abandonar os seus ofícios no templo para trabalhar na terra, trabalhar em serviços que não eram serviços atinentes a um levita, que está tudo lá na Torá. O que os levitas tinham que fazer? Os meraritas, os coatitas, os gersonitas, que são os 3 filhos de Levi, cada um desses 3 tinham que fazer algumas coisas ali que é atribuído lá no livro da lei. Lá você vai encontrar isso lá. No livro de Levítico, no livro de Números, Deuteronômio, Êxodo, você vai encontrar lá as atribuições dos levitas no templo do Senhor, no tabernáculo e depois no templo. Continuou depois do tabernáculo no templo, essas atribuições. Então, queridos, o contexto é bem diferente. Quando Deus diz que eles estavam roubando, Deus está se referindo àquela geração que fechou o coração para Deus, não davam, porque Deus fala: em que está me roubando? Não são porventura nos dízimos e nas ofertas alçadas? Deus não está usando só a palavra dízimo, está falando das ofertas alçadas, que são ofertas voluntárias que o povo entregava na casa do Senhor, na casa de Deus. Então, meus amados, é fora de contexto você dizer que um cristão, um servo de Deus, uma pessoa que foi salva pela graça, e isso não vem de nós, é um dom de Deus, é um presente de Deus, não vem das minhas obras, ou seja, eu dou dízimo para ser salvo. Se eu não dou dízimo, eu não sou salvo. Que história é essa, irmãos? Que salvação é essa de barganha? Que salvação é essa que eu tenho que dar para mim ser salvo? Eu tenho que comprar minha salvação, é isso? A salvação ela é comprada, então, monetariamente falando? Então estão certos aqueles que estão vendendo terreno no céu, aqueles que estão vendendo terreno perto da mansão de Deus, outros, se você der tanto, você vai ter um terreno, uma casa lá próxima da mansão de Deus, da mansão de Jesus, do Espírito Santo. Irmão, isso é invencionice humana, isso é tradição humana, isso é erro humano, isso é coisa da cabeça de pessoas que estão, na verdade, querendo te ludibriar, querendo te enganar, querendo enriquecer as tuas costas. Dízimo é bíblico? Não posso negar que não seja. É. Está no Antigo Testamento? Está. Mas o Antigo Testamento não é a Bíblia? É a Bíblia.
E se a Bíblia é a palavra de Deus, é. Porque quando o apóstolo Paulo, ele escreve a Timóteo dizendo que toda escritura é divinamente inspirada, Paulo não está falando do Novo Testamento, Paulo está falando do que nós conhecemos como Antigo Testamento, que é o Tanar, a velha aliança. Paulo está falando ali disso. E ele diz que o Antigo Testamento é inspirado por Deus, soprado por Deus. Já que vem de theopneustos, e pneustos vem de pneuma, quer dizer ar, respiração, espírito. Ou seja, o espírito das Sagradas Escrituras é o espírito do próprio Deus sobre as Escrituras Sagradas, antigas Escrituras. Então dizer que não é inspirado é uma coisa errônea. Agora, tome cuidado, meus irmãos. Avalie se a sua denominação, o lugar em que você está, faz prestação de contas. Se você não está enriquecendo homens gananciosos que estão inventando doutrinas de homens para você dar cada vez mais e dar até mesmo o trízimo. Teve um que falou isso, dá o trízimo, um para o Pai, um para o Filho e outro para o Espírito Santo. Não é mais dízimo, é trízimo, porque são 3, então são 3. Aí você tem que tirar um para o Pai, um para o Filho e para o Espírito Santo. Balela, mentira, isso não existe. Então tá aí esse vídeo, ficou um pouquinho longo, tá bom? Mas tá aí as minhas observações. Por que de 3 em 3 anos então não tira o dízimo para abençoar as viúvas, para abençoar os estrangeiros, levitas? No caso hoje, por que as grandes igrejas, ricas igrejas, não tira de 3 em 3 anos para poder abençoar os cristãos, os membros pobres que não têm sequer o que comer dentro de casa? Fica aí essa reflexão bíblica e fica aí estas advertências e estas interrogações também nesse vídeo tão importante, talvez um dos mais importantes que eu tenha gravado aqui no canal para falar desse tema. Se tu gostou, compartilha esse vídeo em grupos sociais, redes sociais, Facebook, Instagram, você já sabe, né? Não esquece de dar o like, ó, apertar ali o joinha, não esquece de se inscrever no canal, porque Deus muito vai abençoar tua vida e a nossa vida. Tá ok, meus amados? Até o próximo vídeo, querendo Deus. Shalom.